Oi pessoal, eu sou a Tainá e sejam muito bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta. A gente recebeu muitas perguntas sobre a mussarela que utilizamos nas pizzas aqui do canal, então nós resolvemos trazer um vídeo de como fazer mussarela fresca caseira. Fica ligado que ao longo do vídeo eu vou te dar dicas importantes sobre o preparo e no final eu vou te mostrar como modelar em bolinha, nozinho e trançada. Vamos lá conferir! Vamos começar pelos nossos ingredientes e você vai encontrar a conversão para medidas caseiras na descrição do vídeo. Tanto o coagulante quanto o ácido cítrico você encontra em alguns supermercados ou lojas especializadas, mas caso você não encontre, eu vou deixar links na descrição do vídeo onde você pode comprar pela internet. Ambos são ingredientes baratos e que rendem várias receitas. Primeiro, misturamos 200 ml de água filtrada com ácido cítrico. Mexemos para misturar bem e vamos reservar. Em outro recipiente, juntamos o coagulante para queijo com 60 ml de água filtrada e mexemos bem. Eu estou usando um pote diferente do ácido cítrico porque essas misturas vão ser usadas em momentos diferentes da receita. Para fazer queijo, a gente usa leite pasteurizado, que é um tipo de leite que você encontra na parte resfriada do mercado e normalmente vem embalado em saco ou garrafa. O leite de caixinha, conhecido como UHT, passa por um processamento em alta temperatura e perde a sua capacidade de coagulação, por isso não é recomendado para a fabricação de queijos. Para controlar a temperatura, eu estou usando esse termômetro de cozinha, que é um pouco mais preciso que o termômetro digital, mas como a diferença entre eles é pequena, você também pode usá-lo. A gente primeiro aquece o leite em fogo médio até ele atingir 30 graus, e quando isso acontece é hora de adicionar a mistura com o ácido cítrico. Depois da adição do ácido cítrico, você vai notar que a mistura começa a talhar. É assim mesmo. Quando chegar a 38 graus, é hora de adicionar a mistura com o coagulante, desligar o fogo e mexer sem parar por 30 segundos para distribuí-lo bem. No final, cubra a panela e deixe descansar por 20 minutos. Depois do descanso, você vai observar a formação de uma coalhada firme e lisa começando a soltar da lateral da panela. Nesse momento, vamos fazer cortes transversais, como você está vendo aí, e vamos dar mais um descanso de 20 minutos. É hora de cortar a coalhada em pedaços menores, e aqui eu estou usando um fouet para fazer isso. Você pode adaptar outro utensílio se preferir, e o importante é que no final ela fique nesse tamanho. Feito isso, deixamos descansar por mais 20 minutos. Na próxima etapa, a gente precisa aquecer a nossa coalhada até 40 graus. Isso vai ajudar a drenar mais o soro.
Para drenar o soro, eu estou usando um pano para queijo, mas você também pode drenar diretamente numa peneira. Aperte bem para tirar o excesso de soro, cubra com um pano e deixe descansar por mais 30 minutos. Depois de drenada, a coalhada vai estar compacta como você está vendo aí. E agora nós vamos cortá-la em pedaços menores para fazermos a filagem do queijo. A mussarela é um tipo de queijo filado, e essa característica traz a elasticidade que precisamos para modelar o queijo em bolinhas, nozinhos ou tranças. Aqueça um pouco da água até quase ferver e adicione em quantidade suficiente para cobrir a coalhada. Com o auxílio do cabo de uma colher ou outro utensílio, vá mexendo até que os pedaços se juntem em uma coisa só. Para fazer a filagem, a gente vai esticar várias vezes essa massa até ela ficar lisa, sempre retornando para a água quente. Se precisar, você pode acrescentar mais água quente para manter a temperatura. Quando a massa estiver lisa, com brilho e elástica, é sinal que já podemos modelar. E se a sua água tiver esfriado, você pode retirar um pouco e acrescentar mais água quente. Para ajudar na modelagem, a massa precisa estar aquecida. Então, se você sentir que ela está perdendo elasticidade, retorne para a água quente. Imediatamente depois de dar o formato, coloque o queijo em uma água gelada para ajudar a manter a sua forma. Cada litro de leite rende de 100 a 150 gramas de queijo. Isso varia em função da qualidade do leite. A nossa receita rendeu 6 bolinhas de 50 gramas. Depois de modeladas, as bolinhas precisam ir para uma salmoura, feita com 1 litro de água e 100 gramas de sal, e devem ficar lá por 30 minutos na geladeira.